A graça e a paz do Senhor, queremos abençoar a sua vida e hoje está conosco em mais um episódio na Mesa Podcast, nosso querido e amado irmão Michel Macedo. Pai do Senhor, Michel. Pai do Senhor, galera, Pai do Senhor, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, uma honra na verdade, né? Amém. Eu quero falar da alegria, viu? Porque havia em mim uma expectativa de estar à mesa com você. Nós que fomos abençoados pelas suas palavras, esses dias eu tive acompanhando alguns vídeos e Deus tem falado conosco através da sua vida. Amém. Quem tem que usar a internet para potencializar o reino, né? Amém. A tecnologia tem que ser utilizada a favor do reino, com certeza. Glória a Deus. Michel, a gente quer começar já fazendo a pergunta-chave. Essa pergunta já é uma pergunta bem conhecida e eu digo que é difícil de responder. Eu acho que é uma das perguntas mais difíceis de se responder. De tudo aqui, acho que essa vai ser a mais difícil. Né? Quem é Michel Macedo? Tá bom. Eu sou psicólogo, sou cristão, certo? Não sou um psicólogo cristão, sou um cristão psicólogo. A ordem altera diretamente esses fatores, tá? Quando eu falo que eu sou um psicólogo cristão, eu falo que minha visão de mundo principal é da psicologia e não do cristianismo. Quando eu falo que eu sou um cristão psicólogo, a minha visão de mundo principal é o cristianismo e depois a psicologia. Então eu não sou norteado pela psicologia, eu sou baseado pelo cristianismo. Então já altera diretamente os fatores. Sou esposo, casado com Carol, essa mulher maravilhosa. Sou casado há 10 meses. Está sendo assim uma das melhores fases da minha vida. Sou filho também. Sou líder de adolescentes lá da DEVEC Capó. Prazer estar trabalhando com adolescentes já há 3, 4 anos. E esse é um recorte de quem eu sou. Tem muitas outras coisas. Mas, por enquanto, esse é o recorte, tá bom? Vamos discorrer, no decorrer da conversa a gente vai conhecendo mais. Michel, desde sempre nasceu no Evangelho ou conheceu? Praticamente eu nasci no Evangelho, né? Meus pais não eram cristãos, mas se converteram, eu tinha 4 anos, 5 anos. Então, praticamente nasci no Evangelho, né? E aí, desde então, primeira, segunda, terceira infância, adolescência, juventude, já estou aí com 27 anos, já estou quase indo para a terceira década, mas tudo no caminho, né? Glória a Deus. Eu gostei dele falando, já estou indo quase para a terceira década. Eu disse, que saudade, que saudade. Que saudade da terceira década. Essa rápida, né? Michel, agora entrando um pouco já na tua área, você é psicólogo de formação e tem atuado nessa área. Sim. E eu gostei demais que você disse que você é um cristão psicólogo e não um psicólogo cristão. Isso é tão bacana. Até porque quando a gente procura por esse profissional, a gente que é cristão, né, a gente fica preocupado com como é que a gente vai ser orientado, o que é que a gente vai escutar, né? Eu acredito que você vai entrar na mesma questão. É uma curiosidade sempre que eu tenho em relação aos psicólogos cristãos, né? Você falou aí, deu para entender que não separa, né? O cristão, o Michel cristão e o Michel psicólogo. O Michel cristão é uma pessoa, o Michel psicólogo é outro. Isso não se mistura. Na verdade se mistura, mas... Aliás, se mistura, é isso que eu quero. Isso. Não se separa, a pergunta é, isso. Não se separa. Não. Porque assim, a psicologia é uma ciência, a nutrição é uma ciência, o direito é uma ciência, a administração é uma ciência. Então, não é porque eu fiz administração que eu sou um administrador cristão. Sim. Eu sou um advogado cristão. Por que tem que ter esse título, entendeu? Entendi. O cristão é um ser humano como qualquer outro, certo? O cristão é aquele que possui as bases bíblicas como pressuposto, como visão de mundo. Pequenos cristos, né? Cópias de Cristo. E a profissão que a gente... Por que a gente é conhecido pela profissão? Aí quando vai entrar na psicologia, porque se tem muitos psicólogos que às vezes misturam as coisas, né? Misturam ciência com religião, e aí começa aquele negócio todo. Mas eu gosto sempre de distinguir, eu gosto sempre de separar as nomenclaturas para isso. Olha, eu sou um cristão, minha profissão é psicólogo, me formei para isso, eu ganho dinheiro com isso, né? Eu sustento minha casa com isso, e não quer dizer que eu misture as coisas, né? Na psicologia, eu falar que eu sou um cristão é um pecado, até por causa
de tudo que está acontecendo nas universidades, né? E a psicologia, por mais que seja uma ciência da saúde, ela também no Brasil é uma ciência social. Ou seja, é embasada por muitas questões marxistas, né? Da cultura do marxismo cultural e questões ideológicas. E aí a gente pode discorrer mais na frente. Eu dei uma cortada feia, não foi? Não, mas foi cirúrgico. Você foi cirúrgico. Agora, você entrou numa esfera muito interessante. Falou sobre a universidade e, querendo ou não, dentro dessas universidades estão os jovens. Jovens esses, inclusive, que hoje parte deles são liderados por você. Sim. Também, né? E você não só na igreja, mas tem sido voz de Deus para uma juventude grande aí. O que é que você tem encontrado hoje? Você que lida com jovens, você que tem visto o que é que se passa no coração desses jovens, qual é a visão que você tem do atual momento? Coração dúbio, coração dividido. Não é fácil. É forte. Não é fácil. Hoje eu tenho pais que falam que não querem que seus filhos passem na UFRN. No IFRN. Eu pergunto por que não? Porque meu filho vai chegar lá e vai ver tudo aquilo. Mas é lá que seu filho tem que estar. Sabe? É justamente onde a nossa fé é provada. É provada. É lá. Né? Se a cada 10 cristãos que ingressam na universidade, 6 ou 8 se desviam, o problema não está na universidade. Interessante. O problema está na educação cristã. Eu vou pegar esse gancho aí, porque você conhece, né, o William, por exemplo. Conheço. Eu tenho outro que é o Erickson, mas Erickson, todos os dois passaram, né? Quando eles chegaram quando forem fazer a universidade, me falaram isso. Eu confesso que eu tinha um certo receio, né? E eu falei com eles, né? Conversei com eles sobre quem eles eram, né? E quem eles iriam ser ali no meio daquele povo. Uhum. Então, chegaram para mim e disseram, olha, o Naum, né? Que é o Erickson Naum. O Naum, ele pode se sair bem nisso aí, mas o William, eu acho que o William é perigoso para o William na universidade. Uhum. E eu louvo a Deus, né? Que passou. A outra coisa é a questão do exército, né? O William foi para o exército e aí também vinha aquele medo, alguém também chegou para mim e dizia que o exército era perigoso e tal. E o que você falou aí foi muito forte, né? Porque tudo começa dentro de casa. Eu diria que tudo começa na preparação do coração. Isso. Você prepara o coração do seu filho, daquela pessoa, para colocar naquele ambiente. Ensinar a criança o caminho não é ensinar. Esse artigo aí, ele não é um artigo singular. Na verdade, os textos originais vão dizer que é ensinar a criança no caminho. Ou seja, não é dizer vai por ali e você ficar aqui e ele indo, mas é você indo junto com ele. Por exemplo, como é que eu vou dizer pro meu filho que orar é importante se ele não me vê orando? Como é que eu vou dizer que ir à igreja é importante se ele me vê reclamando? Poxa, quarta-feira eu vou pra igreja, sexta-feira era pra eu estar descansando, tô indo pra... Como é que a gente tá... Qual é a pedagogia desse ensinamento? O que é que seu filho tá aprendendo com isso? Entendeu? Então ensinar o filho no caminho é estar acompanhando ele. Vai chegar um momento que os passos dele serão mais largos que o seu. Isso. E aí ele vai começar a andar sozinho. E você tá ficando mais velho um pouco, isso. Diminui o ritmo. Glória a Deus. Mas o caminho é o mesmo. Então ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Ensinar o caminho, ó, onde é que você mora, William? Aqui, pega ali a rua, vai lá. Uma coisa é você me acompanhando. Sabe? Então isso é muito importante. É interessante. Você falava sobre o coração dessa juventude e a gente falava agora há pouco sobre uma juventude de fato muito intensa. Na verdade, uma geração muito intensa. Temos vivido dias intensos. Sim. De muita busca, e eu quero que você nos traga um panorama e talvez até um panorama também clínico, né? Porque acaba que tendo a sua formação e lidando com isso, quando você trata com um jovem, você consegue ver tanto na esfera emocional como na esfera clínica o que é que se passa naquele coração, né? Dado o atual momento, que é um momento de busca intensa, mas também são dias difíceis. Sim, sim. E eu perguntei agora há pouco, como é que você vê tudo isso, esse jovem que é intenso,
mas que muitas das vezes se encontra enfermo, que muitas das vezes precisa de uma atenção ou de algo diferenciado. Como é que você coloca pra gente isso? Hoje eu lido com casos absurdos de ansiedade. Muita gente sofrendo com ansiedade. Inclusive o Brasil é o top 1 do planeta em casos de ansiedade. Não me orgulho desse status, mas o Brasil ganha da Índia, que tem 4 vezes mais a população brasileira. O Brasil ganha dos Estados Unidos, que é o dobro da nossa população. O Brasil ganha da Rússia, em casos de pessoas que sofrem com ansiedade. Na juventude não é diferente, certo? Hoje, os maiores problemas que a gente se enfrenta com a juventude, com essa geração, é na verdade a falta de referência que eles têm, né? Que eles possuem. Todo mundo tem que ter um farol. Todo mundo tem que ter uma direção, né? E as referências hoje, inclusive com o advento até da tecnologia, né? Você vê um famoso fazendo um álbum aí, igual um álbum que saiu ontem de uma cantora, que eu não vou nem dizer o nome dela aqui. Infelizmente, né? Aí vocês conseguem ver. Então aquilo está influenciando os adolescentes da idade velha que é a porra. Sabe? Está influenciando as igrejas daqui da Zona Norte. Todo mundo está vendo aquilo. O alcance que essas pessoas têm é muito grande. Então a referência hoje para a juventude, para adolescentes, para jovens, está ficando cada vez mais escassa. E sem cortar o seu raciocínio, mas quando o senhor fala influenciando, é porque até tudo que se vê, você está minando ali, né? É meio que uma normalidade. Isso. E aquilo ali, de fato... Isso faz parte até mesmo de uma crença filosófica chamada desconstrucionismo. A gente desconstrói o que foi construído para construir aquilo que a gente quer. Então a gente fala que a família não presta, porque o homem bate na mulher, porque o homem trai a mulher. Então vamos criar um novo modelo de família, família X. Essa família vai ser exemplo para a juventude. Então assim vai se formando. E aí olha só que interessante. Embora a gente viva esses momentos mais intensos, a gente tem uma juventude que está crescendo e está queimando por Jesus. A gente tem hoje casos de pessoas no Brasil inteiro, jovens que estão sozinhos colocando nas ruas culto de 3 mil pessoas. A gente tem hoje jovens nas ruas, né, que estão influenciando as escolas, né? Inclusive a gente tem muito adolescente se convertendo ao cristianismo nas escolas. Então toda essa geração está nascendo, está surgindo, mas precisa de referência. Precisa de alguém que ensine, né, que ensine esse tipo de gente a lidar com aquilo que a vida vai trazer, que não é fácil. Então, hoje um adolescente que ganha notoriedade nas redes sociais, ele sai de 2.000 seguidores para 250 mil em uma semana. Como é que eu faço agora? Antes eu falava para 2.000 pessoas, hoje eu falo para 250 mil, hoje eu falo para 6 vezes a capacidade do Arena das Dunas. O que eu estou falando para esse tipo de gente? Sabe? Então, a referência para mim desculpa. A referência para mim hoje são os principal ponto. Olhar, eu tô com uma paixão por Jesus, mas eu tenho quem também que tá apaixonado para me espelhar. Sim, referência. Eu tenho, você falando aí, me veio a memória, Josué, né? Josué. Os jovens, eles precisam guerrear, os jovens, eles precisam ir para a guerra, mas precisam ter uma referência, e a referência de Josué era Moisés. O Josué, Josué ele andava, né? A Bíblia diz que ele andava, ele era colado, né? Tem uma passagem que quando Moisés sobe lá no monte, Deus tem aquela conversa, são 40 dias e 40 noites que Moisés está lá, o povo peca lá embaixo e Josué está esperando o seu líder descer. Isso aí é transgeracionalidade. Isso é muito importante. Muito importante. Olha só que interessante. Quando José morreu, a Bíblia vai dizer, né, que entre José e Moisés, nascimento de Moisés, a Bíblia vai falar que passaram-se os anos e um novo faraó surgiu. E esse faraó não sabia dos feitos de José no Egito. Ou seja, a geração desse faraó não ouviu falar do que José e o Deus de José tinha feito no Egito. Então o que acontece? Alguém deixou de pregar. Forte demais isso aí.
Meu Deus, isso é forte demais. Alguém deixou de pregar no meio do caminho. Se a gente deixar de pregar, a próxima geração que vai surgir sem referências, sem saber quem é o Deus de Israel. E aí, Glória a Deus. E aí complica as coisas. Muito forte isso. Esse intervalo, né? Esse intervalo foi muito... Esse intervalo fez com que o povo de Deus ficasse escravizado. Se esse faraó soubesse um pouquinho só do que tem acontecido, ele não tinha escravizado o povo de Deus durante todos esses anos. Tá vendo isso aí? O pecado, o pecado da negligência. Só que esse versículo tá desse tamanho. Isso. Você lê e... Acabou. Atropela, né? Atropela. Esse agora eu peguei agora, porque tipo, a gente já lê, relê, prega e tal, e atropela isso aí. Michel, você falava sobre ansiedade, eu quero fazer menção aqui de uma passagem, 1 Pedro no capítulo 5, verso 7, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu queria que você discorresse acerca disso, porque assim, há quem acredite que ansiedade é uma coisa atual, né? Essa palavra não nasceu nos anos 20, não. Não é 2020 para cá, não. Já é algo que Deus já cuidava do povo desde sempre, porque você pode discorrer melhor do que eu a respeito, mas desde sempre já se tinha esse cuidado. E hoje não é diferente, não é assim? Ansiedade tá no ser humano, desde quando o ser humano é ser humano. Ansiedade é uma emoção natural, como medo, alegria, raiva, nojo, certo? A ansiedade é um sistema que Deus implementou na gente para nos proteger, para nos preparar para algo. Quando, por exemplo, você está no seu trabalho e teu chefe chega para você e fala assim: sexta-feira a gente tem uma apresentação muito importante para um grupo de investidor. Vou precisar que você prepare uma apresentação para apresentar para esse grupo de investidor. Beleza? E você está na terça-feira, ele te avisa. Você, beleza. De terça-feira até a hora da apresentação, você fica ansioso. Mas essa ansiedade não é para te atrapalhar. A ansiedade está dizendo para você: Michel, bora, faz a apresentação. Tem que ser bem feito. Ela prepara a gente para um evento futuro, sabe? Isso é uma ansiedade adaptativa, ansiedade comum. O que a Bíblia fala sobre ansiedade? A Bíblia vai falar sobre ansiedade tanto nesse texto quanto no texto de Filipenses. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. O que a Bíblia quer dizer sobre isso? Essa palavra, o verbo, a palavra original, na verdade, tá anchieta, certo? Que vem do grego. Novo Testamento, grego. Então a língua predominante foi o grego. Essa palavra anchieta, anchiete, no grego, significa preocupação, andar com algo nas costas, peso, significa você estar excessivamente preocupado, certo? Então, todas as vezes que a Bíblia vai se referir à ansiedade, vai se referir a um excesso de preocupação que tanto os discípulos quanto a população em si estava passando. Ou seja, eu tenho ansiedade porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Eu não sei se eu vou ter o que comer amanhã. E aí Jesus fala. Jesus está falando, está ensinando aqui. Deus está cuidando da gente, calma, fica tranquilo. Entendeu? Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele está cuidando de vocês. É tipo assim, fica tranquilo que as aves do céu não são mais importantes que vocês. Mas Deus também cuida delas. É um tratamento aí, né? Então Deus está cuidando de você também. Então a ansiedade bíblica é a ansiedade existencial. É diferente da ansiedade clínica. A ansiedade clínica é quando o sistema que Deus implementou na gente, o mecanismo da ansiedade, ele está desregulado. Então você está aqui, só que você está preocupado com uma coisa que está lá na frente, e aí você começa a gerar uma série de pensamentos, e esse pensamento começa a gerar em você uma série de crises, até chegar ao ápice, que é o ataque de pânico, né? Que é o ataque de pânico, ele é o ápice da crise de ansiedade. É uma crise abrupta. A gente está aqui agora, de repente eu começo a ter um ataque de pânico. Então assim, isso aí é uma ansiedade clínica. Tem que se procurar um psicoterapeuta, tem que se procurar, dependendo da ansiedade, inclusive, tem que ter terapia medicamentosa, sabe? Então o que acontece? Distinguir as ansiedades, a ansiedade patológica, doença, para a ansiedade existencial, preocupação, que também pode se tornar doença à medida que a gente não confia em Deus, né? E aí que entra a espiritualidade. A espiritualidade
Se a gente, quando está gripado, tem preguiça de orar, não consegue orar às vezes, uma doença carnal está atingindo o espiritual. Se eu estou arriado de uma virose, como é que eu vou ter forças para ler a Bíblia? Então, quando a pessoa está com depressão, por exemplo, qual é a força que essa pessoa tem para poder ter comportamentos espirituais, como orar, ler a Bíblia, ir à igreja? Então aí começa todas as guerras e batalhas, porque algo na carne está afetando o espiritual, entendeu? É desse jeito. Jesus disse: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida. Ele tem aquele cuidado para que você não se preocupe. Isso é um cuidado, é um tratamento. É um tratamento. Se desde sempre existiu a ansiedade, desde sempre também existiu um conselho, né, da parte de Deus. Sim, sim. Então a gente pode ver assim. Pode ver por quê? Porque a ansiedade não é um bicho de 7 cabeças. A ansiedade não é do demônio. Não. Todos os seres humanos na face da Terra vão sentir ansiedade nas suas vidas. A questão é em excesso, está sendo uma ansiedade adaptativa ou está sendo uma ansiedade desadaptativa. Então, quando é que a ansiedade atrapalha? Quando é que uma ansiedade pode ser considerada algo ruim para nós? Quando ela atrapalha a nossa vida. Pode falar. Eu tenho essa apresentação sexta-feira para um grupo de investidores. Chega na quinta-feira, eu ligo pro meu chefe. Eu tô morrendo de dor de cabeça aqui, tô com minha barriga muito ruim, não vou conseguir amanhã. A ansiedade, ela me fez ter um comportamento de segurança, porque minha integridade vai estar... Se eu não vou estar apresentando lá, eu tô seguro em casa. Porque eu já fico pensando, vou falar na frente daqueles homens e vou me ferrar. Eles vão rir de mim, eles não vão querer comprar ideia, e aí já gera uma série de consequências. Sofre antecipadamente, é isso? Agora me diga uma coisa, eu quero trazer Elias. Eu quero entender se isso que ele está passando aqui é realmente, eu trazer Elias como profissional agora, se isso que ele está passando é realmente uma crise de ansiedade ou depressão. Depressão das mais profundas. Eita. Depressão das diagnóstico dado aí agora. Porque você trouxe aqui dizendo que a enfermidade da carne acabou atingindo o espiritual. E aí não ora, não tem desejo para a igreja, não tem mais nada. Cadê Elias? Dentro de uma caverna. O que Elias tinha feito antes disso? O que ele fez antes disso? Fez muita coisa. Ele fez o fogo cair do céu, gente. É um alto e baixo grande. Ele não é espiritual, não? Ele não rodava no manto, não? Ele não dava com a Bíblia debaixo do braço e não para a igreja todo dia, não? E como é que Elias é cometido por uma depressão profunda? Gente, se vocês lerem o texto, vocês vão ver que aquilo ali é um dos discursos mais melancólicos que a Bíblia vai trazer. Então o cara desceu fogo do céu, em outro momento, cara de uma ordem, de um decreto estadista, fez o cara ir para a caverna, né, e ter aquela série de pensamentos. Então, assim, como é que pode isso? Mas esse texto, não perco o raciocínio não, esse texto, quando você fala isso não soa, hoje está mais fácil, mais tranquilo, mas quando se falava de ansiedade ou de depressão dentro da igreja já era um problema. Demônio. Imagina só se o senhor aí com propriedade de poder falar isso, né? Tem propriedade, eu não. Mas imagina se eu chego num púlpito e afirmo categoricamente que Elias foi um homem de Deus, mas que passou por uma circunstância de depressão. Depressão profunda. Davi também passou. Jeremias não era um profeta chorão à toa, né? Por que Jeremias era um profeta chorão? Vai ver as revelações de Deus para ele. Jeremias profetizou contra a sua própria casa. É você chegar para o seu filho e falar: você e sua geração vão ser malditos, porque vocês esqueceram a Deus. Isso não toca vocês, não? Isso mexe. Você olhar para sua família, olhar para os seus e profetizar contra eles. Serão malditos. Isso é. Agora, trazendo vou mais fundo em relação a Elias, porque Elias antes ele estava orando, o fogo estava descendo, estava matando, estava fazendo um milagre. E daqui a pouco, por causa de um decreto, o Elias ele saiu, né, ele desabou. Será que Elias já estava vindo cansado? A ansiedade ela chega de uma hora para outra, tem uma construção para chegar a esse ponto, a esse desequilíbrio? Tem, a gente tem uma série de critérios diagnósticos, né?
esses critérios diagnósticos, esses sintomas, eles acometem a vida de quem está sofrendo com ansiedade ou depressão ou qualquer outro transtorno. A gente tem uma quantidade mínima de dias, né? De no mínimo 4 semanas, 3 meses, 2 meses. Tem que ver esse histórico de Elias. Mas nesse histórico de Elias, ele não apresenta nenhum discurso dessa natureza, sabe? Mas o que se sabe é que quando ele ouve esse decreto de que realmente ele vai ser morto, de que realmente a cabeça dele vai rolar, e aí mexeu tanto com a estrutura dele que, porque o mesmo Deus que fez esse fogo do céu é o mesmo Deus que poderia livrar ele da mão, né, de quem estava perseguindo ele, de Jezabel. Então assim, Jezabel poderia mandar quantos guerreiros fossem. Ele desceu fogo uma vez, ele vai descer novamente. Desse jeito. Eu vou querer polemizar um pouco agora. Polemizar um pouco. Eu não gosto de polêmica. Deixa eu te dizer, porque assim, de fato é um tabu a ser... Ninguém tinha essa liberdade de tratar sobre isso. Como você disse agora há pouco, até pouco tempo atrás, se alguém dissesse, não, eu tô com depressão, Rafael, você tá com demônio. Vamos orar. Né? Orar. E às vezes não é. Teve uma situação de uma irmã que me chamaram para orar para uma irmã e disseram lá, a irmã tá lá no corredor e tá com demônio. Essa irmã tinha passado por um processo de pré-eclâmpsia, ela tinha perdido uma criança, tinha tido problema de pressão, etc e tal. Cheguei lá, a irmã chega e tava assim. Aí eu olhei assim, eu disse, a senhora se alimentou hoje? Ela não. Querendo se jogar no chão. Essa irmã tomava remédio controlado. Tinha um marido que trabalhava embarcado, estava com problema porque o marido estava longe, passando por esse processo e o marido longe. Sem apoio, né? Uhum. Aí disseram, olhe por ela. Eu disse, orar, a gente ora. Mas essa irmã não tem demônio não, essa irmã precisa ser medicada. Ela acabou de perder um filho, inclusive é um perigo. Aí assim, olhando naturalmente, você diz, não, peraí, você deu um diagnóstico, você disse que não era demônio. Eu disse, não, porque eu achei que aquilo ali, ela precisava, antes de tudo, de cuidado, né? Então, a igreja, ela acaba que durante muito tempo, ela deu demônio a quem só tinha problema de depressão ou de... Não, quando for no juízo final, quando o decreto de Satanás for sair, vai ter culpa nas costas dele, que não é dele, entendeu? Muita gente... Isso aí tem nada a ver comigo, não. Isso aí, ó... Desviar isso aqui foi eu, não sei o que, mas isso aqui tem não tem coisa... nada a ver comigo. O pior não é isso. O pior é que quando você está falando, a irmã não tá bem. Aí você chega lá e vai olhar, isso aqui é demônio. Aí pronto, ela não tá bem. Ela tem 2 problemas. Aí ela vai receber aquilo como positivo. A fé sem obras não... Não, e ela agora tem 2 problemas. O problema dela era só clínico. Agora ela tem um problema porque ela acha que ela tem demônio. Que é 2 problemas. Agora ela tá frustrada por conta que ela não conseguiu resolver o seu problema e agora ela carrega um demônio que colocaram nas costas dela. É problema. Agora eu quero polemizar porque assim, de fato, e me corrija se eu falar besteira, porque eu não tenho propriedade para falar a respeito. Doutor no assunto aqui é você, Michel. Jesus passou por crises. Sim. Entendendo que estava fazendo a vontade do Pai. Certo. Mas Jesus chega na cruz e diz assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contrariando tudo aquilo que os religiosos, as expectativas de quem estavam ali. A gente pode afirmar, e eu não estou afirmando, é uma pergunta até para esclarecimento, que essa crise... Você quer que eu afirme, né? Não. Quer jogar pra cima? Você quer que eu afirme. Essa crise de Jesus era uma crise de momento ou era aquela ansiedade que o próprio Deus tinha colocado na criação? Gente, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus sentiu a crucificação 100% homem. 100% homem. Cada açoite, cada vértebra, né, dilacerada, como um homem. Se ele tivesse sentido isso como Deus, não tinha feito nenhum tipo de coisa, mas ele sentiu como homem. Então, como homem, vocês sabiam que momentos antes no Getsemane ele teve uma crise de ansiedade? Sabiam disso? Essa era a pergunta que... Jesus ele foi acometido por um fenômeno chamado hematridose. A hematridose é uma doença raríssima que afeta 1 a cada 10 milhões de pessoas. Então é muito raro. O que acontece na hematridose? Quando você é acometido por um estresse muito agudo, o teu corpo libera uma dose de adrenalina altíssima na tua corrente sanguínea. Dilata os vasos e começa esse sangue a sair pelos poros da pele, por alguns orifícios do rosto e principalmente aqui nessa região.
Então Jesus, ele no Getsemane, quando ele orou, ele sentiu a ansiedade de ser morto momentos depois. Então Jesus, a gente pode afirmar que ele foi cometido pela hematidose. Então, e Lucas, que descreve isso, era um médico. O médico, o Dr. Lucas, Jamais Lucas ia deixar passar um negócio desse. Como um bom médico, Diagnosticou. já anotou tudo direito, porque ele poderia escrever outras coisas. Jesus chorou, Jesus ali estava orando, mas ele destacou que Jesus, ele chorou gotas de sangue, né? Então, Jesus teve hematidose, gente. Se Jesus teve hematidose, o que é que eu vou dizer? Por que não teria uma crise de ansiedade? Como um ser humano, Jesus ali sofreu. Tudo da crucificação foi como um ser humano, tudo. Eu costumo até dizer que o que me mais faz amar esse evangelho é o fato de Jesus ter sido homem. Sim. Porque se numa situação dessa ele tivesse agido como 100% Deus, aí não teria sentido. Tem uma frase das Crônicas de Nárnia, que inclusive eu gosto muito do autor das Crônicas de Nárnia, que é Cliff Staples Lewis, C.S. Lewis, que hoje inclusive ele a literatura dele é obrigatória na Inglaterra. Ele era um ateu, se tornou cristão. Ele inclusive é muito amigo de Tolkien, que é o mesmo criador de Senhor dos Anéis. Eles dois eram amigos demais. C.S. Lewis, ele nas Crônicas de Nárnia, que é uma crônica que tem um fundamento cristão total, o leão, o Aslan, é a figura de Jesus, né? O que vai dizer? Tem uma frase lá que fala assim: somente o sacrifício de alguém que não tem pecado pode purificar aqueles que pecaram lá no reino, né? E aí que o leão se sacrifica, né? No lugar dos filhos de Eva e dos filhos de Adão, lá do filme. Então é isso. Somente Jesus, um homem sem pecado, mas um homem que passou pelas mesmas consciências carnais que a gente, somente um homem sem pecado poderia e era capaz de justificar todos nós, pecadores. Somente um sacrifício desse nível. Bacana. Eu queria voltar agora um pouquinho para... Essa polêmica aí foi fraca. Foi boa. Foi pra você. Pensei que eu ia ser cancelado. Foi fraca pra você, daqui a pouco a gente vê. Não, mas hoje tá bem mais fácil. Mas há alguns anos atrás ninguém ousava falar que crente tinha depressão não, porque era certo. Agora eu queria voltar um pouquinho pra sua vida. Recém-casado, 10 meses, camarada ele tá vendo rosas caindo. É bom demais. Recém-casado e já instruindo vidas, dando palavras de direcionamento aí aos jovens. O que Deus tem falado ao seu coração acerca dessa juventude atual aí? Deus tem me inquietado para que eu fique preocupado, certo? E essa preocupação gera um senso de responsabilidade sobre eles. E o que mais me anima? O que mais me anima nessa juventude é porque as pessoas que estão sendo levantadas são intrépidas, são impetuosas, não têm medo de serem cancelados, amam a Jesus de verdade, sabe? E esse tipo de gente é o que a gente quer. John Wesley falou o seguinte: me dê uma minoria ungido, que certamente eu impactarei a maioria dispersa. Eu não preciso de 300 milhões de homens, eu preciso de uns 10 que ame a Jesus acima de tudo, que nada tenham senão a Jesus. Eu só preciso disso. E aí essas pessoas que estão nascendo, estão surgindo, estão com uma impetuosidade gigantesca, porque hoje não é difícil você trazer a atenção da juventude. Não é difícil. É difícil mesmo é a retenção, é o discipulado, né? É acompanhar. Isso é o nosso maior desafio. Nosso maior desafio é discipular. É Josué, é Moisés e Josué, é Paulo e Timóteo, sabe? É esse tipo de gente. Então, por exemplo, eu ter alguém que está perto de mim, para que eu vá passando algumas coisas para ele, porque futuramente eu vou para outro estágio da minha vida e essa pessoa vai para um outro estágio e vai pegar outro, e o discipulado é assim. O discipulado é andar lado a lado de verdade. Então, assim, Deus ele tem me feito olhar algumas coisas, enxergar algumas coisas. E, por exemplo, eu vejo algo da mídia, esse clipe de ontem. Arde no meu coração gravar um vídeo sobre isso. Tipo, é o que eu vou fazer. Vou gravar um vídeo sobre isso, né? Sobre a simbologia desse clipe que vai ser lançado, que tem aspectos demoníacos, inclusive de aborto. Terrível. Só que você usa o quê? Usa um morango.
Quem não é espiritual, tá tudo bem. Mas quem é espiritual pegou já. E a ideia é dentro daquilo que você falou, né? Desconstruir uma figura para trazer uma outra e fazer com que aquela pareça normal. Normal. Né? Então, esse desconstrucionismo faz parte do mundo pós-moderno. Faz parte do que eu enfrento com os adolescentes, de modo geral, trabalho, que enfrentei na universidade, inclusive. É isso que eu ia perguntar. Você já vem lidando com isso já, né, Michel? Então... Cara, eu tenho um testemunho muito legal para dar. Eu entrei na Universidade de Psicologia. A psicologia ela é uma ciência que é ramificada da filosofia, certo? Então, antes quem falava de psicologia eram os filósofos. Na verdade, as ciências, elas nascem da teologia, certo? Alguns defendem que é a filosofia, mas não, é a teologia, a mãe, o pai e a mãe de todas as ciências. A filosofia, ela ganhou essa notoriedade por um ramo muito grande da Grécia, dos gregos, dos filósofos. E a psicologia ela é ramificada da filosofia. Então, todas as abordagens psicológicas possuem um fundamento filosófico, certo? Seja estoico, tá? Seja hinduísta, seja de diferentes regiões, países e culturas. O que acontece? Eu entrei na universidade, eu entrei e eu comecei a ter alguns embates. Comecei a questionar mesmo esse processo de Deus, porque só o cristianismo é a religião certa e as outras não, porque só Jesus salva e as outras não, porque o amor não pode ser pregado. Entrei nesses embates. Meu irmão veio de férias, meu irmão é militar, estava no Rio de Janeiro, veio de férias e meu irmão tinha acabado de se converter. Então a gente foi numa livraria lá no Alecrim, ele queria comprar umas bíblias para ele e tal. Eu cheguei lá, tinha um livro chamado O Cristão e a Universidade, que inclusive o pastor Valmir Nascimento, se eu não me engano, ele é um pastor da Assembleia de Deus, ele é mestre em Direito, na época, não sei como é que ele está hoje. Incrível o livro. Eu vi o livro, lançamento dessa editora. Quando eu vi o livro, O Cristão e a Universidade, abri a sinopse. Mundo pós-moderno, relativismo, egocentrismo, hedonismo. Aí o cara, isso aqui é pra mim, meu. Esse livro é meu. Fui embora. Tranquilo. Acho que umas 2 semanas depois, em casa, uma irmã liga pra mim. Michel, você tá onde? Falei, tô em casa. É porque eu tô descendo aqui do trabalho, eu comprei um presente pra você e queria te entregar. Aí eu falei, tô aqui em casa. A irmã chegou lá e comprou o dito livro. Glória a Deus, olha isso aí. Eu nunca nem tinha dito, nem tinha falado nada. Eu vi esse livro e lembrei de você. Eu tenho esse livro até hoje. Inclusive tem um adolescente que quer emprestar esse livro, porque também está enfrentando essas coisas. E eu peguei esse livro e comecei a ler. Aí fui entender o que era pós-modernidade, o que era relativismo, hedonismo, desconstrucionismo filosófico. Fui entender como é que funcionava essa nova contemporaneidade, né? E aí quando eu li aquele livro, falei, caramba, é isso. Incrível. Me fortaleci, comecei a fazer parte de devocionais na universidade. Inclusive tem um movimento chamado CRU, que é Cruzada Evangelística, que discipula e evangeliza dentro das universidades. Eu fazia parte disso aí, fui alcançado, a gente alcançou outras vidas, ateus se convertendo a Deus, dentro da universidade. Isso é incrível. E aí foi onde eu me fortaleci cada vez mais e fui seguindo, né, essa carreira cada vez mais solidificado na minha fé. Mas era muito difícil, que ninguém falava sobre isso, né? Hoje se fala, hoje tem apologética. Para falar sobre apologética antigamente, muito difícil. São experiências que você traz aí do seu dia a dia e hoje, na prática, né, se aplica, né? Aplico. Bacana. Tento aplicar o máximo possível. E aí tem uma figura que assim, que eu amo demais, que é o doutor Tasso Licurgo, doutor e pastor Tasso Licurgo. Inclusive oriento vocês a seguir no Instagram. Ele está aqui em Natal hoje. Ele é professor de universidade da UFRN. Ele é uma das maiores figuras de apologéticas do país. Ele é absurdo mesmo. E assim, participei de uma palestra dele. E eu fui o dirigente da palestra, porque eu fui o tipo apresentador, né, o dirigente ali. E aí, no ministério dele, cara, assim,
eu tenho uma honra, porque na época ele não era quem ele é hoje. Porque hoje a internet dá um boom pra você, né? Então hoje ele tem uma expressão nacional, hoje ele é chamado para ir para Brasília debate na universidade, e tá aqui em Natal. Então esse cara tá em Natal, entendeu? As últimas informações que eu soube do pastor que falou comigo, que ele estava morando em Brasília, Minas Gerais, alguma coisa assim, e hoje tá aqui em Natal novamente. E assim, é alguém incrível, e tá do nosso lado. E é uma referência também, né? Nossa, pelo amor de Deus. Importante, né? Essa questão da referência, demais. Muito bom. E hoje você é referência para muitos jovens. Eu queria fazer uma pergunta ainda, voltando um pouquinho naquele contexto do assunto. Você se encontra com, figura hipotética, você se encontra com um jovem depressivo, que já é um quadro avançado de ansiedade, ele já está... Não é uma consulta não que eu estou fazendo não, mas nenhum tutorial não. Você entra em contato com ele e marca uma consulta. Mas qual é o direcionamento, qual é o caminho, o que fazer, o que é que você orienta? É porque assim, as doenças psicológicas, os transtornos psicológicos, eles são multifatoriais. São genéticos, ambientais, são pós-traumáticos, uma série de fatores que colaboram com o diagnóstico. Então o que a gente procura fazer? Entender, fazer uma anamnese geral da história dessa pessoa, entender quando é que surgiu, predominância, né, o que tem levado a isso. E uma curiosidade é que todo depressivo é ansioso, mas nem todo ansioso é depressivo. Eita, peraí, deixa eu pegar de novo. Todo depressivo é ansioso. Quem tem depressão tem comorbidade com a ansiedade. Sim. Mas quem tem ansiedade não quer dizer que tenha a comorbidade da depressão. Desculpa a ignorância, mas a depressão é um quadro evoluído da ansiedade, não? Não, mas a ansiedade pode sim evoluir para um quadro depressivo, sabe? O que acontece? A depressão, e tem diversos tipos de depressão, grau menor, a catatônica, vários graus de depressão. O que acontece? Na depressão, você tem uma ativação comportamental muito baixa. Então você não sente energia ou prazer de fazer o que você fazia, sabe? E isso acontece muito com atleta, que tem um grau de pressão muito grande na vida deles. Então, você tem uma ativação comportamental muito inferior do que se espera que você tenha. Então você perde o prazer, você passa a ver a vida em preto e branco, pronto. De forma metafórica, a sua vida está colorida, ela vai perdendo as cores. E só fica o preto e o branco de tudo. É basicamente isso, sabe? E aí, dependendo do caso, né, a gente vai ver como é que tá o grau da depressão, tem as escalas que medem, né, tem as intervenções específicas para depressão, e assim a gente vai. Perfeito. E isso na igreja, porque assim, você falou no início, eu não quero ser redundante e voltar no mesmo contexto, mas é esclarecedor a gente passar isso para quem nos acompanha. Inclusive você que chegou até aqui, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. E assim, isso aqui são palavras de destino, são palavras que muitas das vezes liberam pessoas que vivem uma vida aprisionada, de fato mesmo. Sim. Aí eu te pergunto, isso na igreja, porque assim, você vai analisar o quadro clínico do seu paciente, mas às vezes o camarada está dentro da casa do Senhor e ele acha que todo aquele problema é um problema espiritual. E eu quero colocar agora numa esfera espiritual, se é que eu posso. Pode. Qual é o conselho, ou qual a palavra de direção que essa pessoa receberia? Eu faço parte de um ministério muito maduro, por exemplo. Então, tratar a depressão lá na minha congregação, na igreja a qual eu sou membro, é muito tranquilo. Sim. Mas talvez essa pessoa tratar a depressão em uma outra denominação, que ainda não seja tão comum falar sobre isso, já é outro fator, né? Já é uma outra realidade. O que acontece? A gente não pode negar. Nós somos seres biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Nós temos 4 dimensões. Isso aqui não envolve dicotomia ou tricotomia do ser humano, não. Corpo, alma e espírito, isso é para sempre, certo? Mas do ponto de vista conceitual, dentro das literaturas, dentro daquilo que a OMS propõe, nós somos seres biológicos. É mentira? Nós temos um corpo, nós temos órgãos, nós somos físico. Psicológicos porque nós temos uma subjetividade, nós temos uma cognição. Sociais porque a gente só se torna ser humano a partir das relações sociais.
se a gente nascesse e macacos criassem a gente, os nossos comportamentos seriam iguais de um macaco. Então o que nos torna ser humano é a gente ter codificação genética de um ser humano e as relações sociais. E o mundo espiritual, que só foi incluído na pandemia, tá? Durante a pandemia que a OMS se rendeu a colocar essa nomenclatura nas dimensões do ser humano. Antes antes a gente era enquadrado em 3: biopsicossocial, bio de biológico, psicológico, social de social mesmo. Hoje não, biopsicossocial espiritual, 4 dimensões. Então, quando a gente vai, chega um irmão com questão de depressão, a depressão está atingindo o quê? Ordem biológica, ordem psicológica e ordem social. Consequentemente, está atingindo também a ordem espiritual. Então, é uma doença que, por exemplo, a gente pode dizer que atinge todas as dimensões da nossa vida. A medicina se rendeu à fé? A ciência se rendeu à fé. Na verdade, a ciência nunca foi inimiga da fé, né? Nunca. Inclusive, esse pastor que eu citei anteriormente vai mencionar isso de forma clara. A ciência nunca teve um contraponto da fé. Os principais cientistas cristãos da época, eles eram cristãos. As principais universidades são universidades cristãs. Oxford, Yale, Cambridge. Então, é na verdade na Reforma Protestante que a gente começa a abrir o leque para um cientificismo, na verdade cientificismo não, para uma criação de ciência muito mais elevada. Porque é na democracia, é nessa liberdade, né, que o cristianismo propõe. Porque para o cristianismo não é interessante. Aceite logo a Jesus aqui agora, se converta. A gente não quer isso. A gente quer ter a liberdade de pregar. E as pessoas serem tocadas e virem. É isso. Mas não se podia fazer isso. Então, é na Reforma Protestante que isso começa a ser evidente. Então, nunca se produziu tanta ciência depois da Reforma Protestante. Isso é interessante. O cristianismo, onde o cristianismo protestante foi colonizado, são as maiores potências mundiais hoje. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. Interessante. Né? o poder que tem, né? É complicado, gente. É assim, algo absurdo. Então a ciência, ela se colocou contra o cristianismo porque pessoas fizeram isso. Naturalistas, Sim. ateístas e assim sucessivamente. É uma grande parte, né, de fato. É muito, muito interessante, né? Como é que a gente não... Eu acho que hoje esse é o podcast que eu gostei mais. Eu estou mais para ouvir do que para falar. Um atendimento desse aqui tá muito rico aí. E é isso, sabe, gente? É muito incrível. O cristianismo promove liberdade para as pessoas. Glória a Deus. Você quer se afundar no pecado? Você vai se afundar. Você quer também imergir? Você quer nadar na graça? Você vai nadar. Isso é uma escolha sua. Escolha nossa. O cristianismo ele dá essa oportunidade de você escolher. Governo comunista não. Não. O próprio Deus, né? Ele fala, você tem esse caminho, tem esse. Mas ele diz assim, mas escolha esse. Nem Deus obriga ninguém a nada, né? Escolha esse. E Deus caminho, o que vai levar a morte, o que vai levar o da morte e o da vida, né? Eu aconselho, olha só. Aconselho que siga o caminho de vida para que viva. Esse daí pode dizer, eu recebi um conselho de Deus. Justamente. Entendeu? Né? Esse aí tá. Aí, então, tá na sua mão. Por que o mundo tá tão ruim? Por que a coisa tá tão difícil? Vamos lá, na sua visão de psicólogo, por que trazendo isso na visão psicólogo, né? Psicólogo e também espiritual. Por que a situação do mundo tá como tá em relação de a gente ver cada absurdo do ser humano contra o ser humano, de crianças, de mulheres, né? E só coisas horríveis que a gente vê por aí, de abuso, tal, mas assim, cadê Deus? Por que se Deus existe, por que Deus não intervém? Porque existe o mal, né? Porque existe. Ele foi mais polêmico do que eu. Existe o mal, Aí tá certo. Por exemplo, Neymar foi contratado agora e vai ganhar por mês 38 milhões de reais. Aí a gente tem uma fonte de riqueza, o capitalismo ele é construído.
As pessoas pensam que as riquezas elas são construídas. Na minha família todo mundo era pobre, veio eu, montei um negócio, fiquei mega rico e deixei para os meus filhos. E ele vai só passando. Então eu construí, eu não recebi, eu construí, certo? Então tem uma origem para as fortunas. Então o mundo ele tem os seus recursos limitados. O mundo sofria crise na época do Antigo Testamento. No Antigo Testamento não chovia, às vezes faltava alimento. O próprio José no Egito. O mundo estava em crise. 7 anos de bolsa de valores lá em cima. É verdade. Depois vai vir a escassez. Então já existia crise. A oração de Abacuque, que ele retrata. Ainda que a pior coisa acontecesse. Ele começa a dizer. Crise sempre existiu no mundo. Qual a origem de tudo isso? Pecado. Pecado dá origem em tudo. Ponto. E aí, por que as coisas estão assim nos dias de hoje? Por causa da maldade humana, do pecado do homem. Então tem Neymar que foi contratado por 38 milhões por mês. Eu vi, né, na verdade, uma reportagem aí disse que é R$13 por segundo. Eu disse, rapaz. Ele já R$13 por hora. Eu digo, meu. Cara, sei. Olha. Eu trabalhava mais com a senhora, porque. Olha só que interessante. Uma pessoa só, gente, vai receber 38 milhões de reais por mês. Aí quer dizer que o problema da fome do mundo é de Deus? Cadê a redistribuição de renda? Cadê a criação de projetos para... Cadê? Tá. Em 2 anos, quase 2 bilhões de reais. Isso acaba com a fome do mundo. Tem noção disso? E aí? Então quer dizer que Deus tá... Então quer que Deus vá lá e fala assim, a partir de hoje, Neymar não vai ganhar mais isso. Neymar vai ganhar isso. É isso? Não. É as relações humanas. É o pecado do homem que faz isso. Que faz com que realmente haja injustiça nas relações, entendeu? E vem piorando, né? Vem piorando. Aí em Atos, capítulo 4, fala que naquele tempo o que eu tinha era seu. Eles tinham prazer em compartilhar. Isso acabou, né? Hoje a gente compartilha muito mal um vídeo. O que você falou aí é tão forte e tão antigo que me corrijam se eu estiver errado, mas Ezequiel, não vou lembrar agora o capítulo, mas Ezequiel vai dizer que porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra, né? A gente coloca sempre, não, foi por causa da homossexualidade, né? Não. Ezequiel vai dizer que foi por causa da falta de amor. Eles tinham, mas não ajudavam. O que gera falta de amor? Se Deus levar isso a sério, hoje vai acabar muita gente. Mas é bíblico, né? A multiplicação da ciência, a multiplicação da iniquidade, do pecado. Então, a gente vê filhos contra pais, pais contra filhos. Então, assim, hoje o mundo, ele vive aceleradamente na contramão daquilo que Deus ele quer, né? E é cumprimento da palavra, a gente sabe disso. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que ainda bem, né, que é o cumprimento da palavra. É Maranata, é o que a gente... É o termômetro. Tá aquecendo o termômetro. E o compromisso que as pessoas também não querem ter com Deus, né? Se você tem compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com você em cuidar de você, né? Da sua melhor forma. Fale. A família. O maior ataque de todos. Uma instituição está sendo alvo. Qual foi a última vez que pais e filhos sentaram numa mesa para jantar? Qual foi a última vez que pais e filhos deixaram o celular para jantar? Tá aqui, vamos comer aqui, tudo certinho, vamos conversar. Qual foi a última vez? Relações... Cada vez o ambiente de mesa tá acabando. Não tem. Eu tenho... Inclusive na mesa é muito sugestivo, tá? Porque eu não conto na minha vida para ninguém um pé numa fila de lotérica. Isso. Mas na mesa eu conto. Vamos sentar. Vamos sentar. Jesus tinha relacionamento na mesa. A mesa para um judeu é algo sagrado. Por isso que as pessoas falavam assim, como é que ele pode sentar do lado de pecadores, publicanos, sentar à mesa? A mesa é algo sagrado demais. E a gente, como bebe da cultura judaico-cristã, o Ocidente, isso foi muito forte. Minha mãe, meus avós, os pais de vocês, os avós de vocês, vivenciaram isso. Ou embora tenha sido colonizado pelo catolicismo, mas o catolicismo tem um berço cristão. Então, sim. Hoje eu tenho
sou um jovem de 46 anos, né? Não parece. Não parece. Mas é menos. Menos. Mas eu lembro, né, que era na mesa, tipo, almoçava na mesa, tomava café na mesa, jantava na mesa, conversava, ria, né, na mesa. E isso hoje Não tem. não tem. Hoje, se pelo menos você jantar na mesa e tomar café na mesa, já é um grande... você tá à frente de muitas famílias. Se antes de sair de casa, você tomar café com seu filho, chegar de noite, porque não tem como vir na hora do almoço às vezes, né? Tem gente que trabalha... Então, se pelo menos você tomar café e jantar com seu filho, já cria relação. Isso, porque é na mesa que você conta as histórias engraçadas. Sim. É na mesa que você até mesmo conta né? Por exemplo, eu fui criado assim, que meu pai contando as histórias dele, eu ria que só, né? e era de acertos, de erros. Tem relacionamentos, né? Hoje na mesa. eu trouxe um pouco disso para os meus filhos e conto, hoje quando eu vou contar uma história, aí diz assim, pai, você já ouvi, você já falou sobre isso, né? Aí graças a Deus me deu a Eloá, que é a mais novinha, aí dá pra da minha história eu vou contar para ela. Pra escutar, né? Mas isso, precisamos voltar a isso. E a família precisa entender, principalmente o patriarca, né? O sacerdote da figura casa. paterna é algo insubstituível numa família. Paternidade, hoje o mundo vive crise de paternidade. Tem pais que não vai nem na reunião de filho, de escola. Aí espera que o filho... A família hoje está terceirizando a educação. A Constituição defende que a educação dos filhos é algo do pai e da mãe. É algo familiar. Os valores que eu ensinar para os meus filhos, eu tenho um direito constitucional de ensiná-los. Mas hoje a política, né, principalmente a política da esquerda, porque são os partidos de esquerda que defendem isso, querem tirar essa constitucionalidade da educação dos filhos dos pais e transferir para a escola. E não vai dar certo isso. E na escola Não dá certo. não é nem constitucional, já dá o que dá hoje. Imagina se for legal. Nunca deu certo, né? Não é uma novidade. O Estado não pode dizer como eu devo ou não criar meu filho. Isso. Não pode, não, jamais. A gente falava sobre mesa, eu lembrava que os reis, eles eram conhecidos pelo tamanho da mesa que eles tinham na sua casa, no seu reino. Quanto maior a mesa, mais aquele rei era bem visto pelos seus súditos. Porque é na mesa mesmo que se estabelece relacionamento. Exatamente. Independente de quem sente. É na mesa que os contratos são feitos, né? É desse jeito. Eu ouvi esses dias que quando falta relacionamento, sobra regulamento. Então a gente precisa se relacionar mesmo. Se relacionar. Porque se acabar o relacionamento, você só vai regular. Exatamente. Que Deus nos ajude. Tem chegado o final, não sei o que é isso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Acho que tudo que já foi feito aqui já tem a resposta, mas só porque tá aqui. Vai. E se não tava fora, vai ficar agoniado aqui. Eu já sabia que essa ia ser a final, eu ia interromper antes, né? Mas no geral, a sua visão como cristão psicólogo, né? Assim, cristão psicólogo. Isso. Qual é a sua visão da igreja hoje? No resumo, a igreja, eu vou dar aqui um exemplo, a igreja, eu digo no geral, ela tá maior, ela tá mais rica, ela tem mais acesso à internet, Mais tipo assim, alcance. ela tá melhor, né, do que antes, né, do que no tempo dos meus pais, que tinha toda uma limitação. A igreja, a sua visão geral hoje, está saudável? A igreja mesmo, Em geral, nem as portas do inferno prevalecem contra ela. Palavras de Jesus a Pedro. A igreja em si, ela é a instituição mais poderosa que há aqui nessa terra e que haverá quando for para o céu. A gente vai estar junto ceando com Cristo lá no céu. Aqui é a maior instituição já criada. Por quê? Porque foi Cristo que a criou. Tem noção de que a igreja era para ser extinta nos dias de hoje. Mas cristão, se é cristão, quando é forjado no fogo, pode matar 10 mil, mas nasce mais de 500. Se mandarem a gente para as cadeias, porque a gente está pregando, a gente vai pregar nas cadeias e os detentos vão aceitar Jesus nas cadeias. Não tem como fugir da igreja. A igreja é igual o pai de Cris.
Você que estava brincando? Onde você estiver, eu vou estar lá também. Isso é a igreja. Você pode ter o maior ódio da igreja do mundo. É um direito seu. Mas você vai ter esse ódio da igreja vivendo junto com ela. Porque ela está em todos os lugares. Os lugares. Em todas as esferas sociais, deve ter cristãos lá. E foi onde a gente pecou. A gente falou que política era do demônio. Isso. A gente falou que as artes era do demônio. A gente falou que era para estar na igreja de manhã, de tarde, de noite. E aí as pessoas deixaram de se formar, deixaram de ocupar as universidades. A gente tem economistas que não são cristãos e que fazem economia de mercado absurda aí. A gente saiu das esferas sociais e ficou só na esfera religiosa, que é onde as pessoas querem que a gente fique. Mas quando você é um bandista, você também quer estar no mercado de trabalho. Você quer estar nas artes também. Me diga qual foi o último filme de Hollywood feito por um cristão. Aí você quer o quê? Que eu come e beba de algo saudável? A Barbie. Falando da Barbie. A Barbie. Como é que pode um filme desse ser assim, ter esses princípios, fazer... Tá. Foi um cristão que criou? Não. Esperar o quê? Você quer o quê? Que a Barbie pregue, é? Não, você leva sua filha pra assistir a Barbie, quer que a Barbie ensine o quê pra sua filha? Então a gente deixou de ocupar lugares que hoje a gente tá recuperando. Hoje a gente tá recuperando. Então não importa o que aconteça, a igreja, ela sempre será irresistível, indestrutível. Porque o seu fundador, ele é indestrutível. E a igreja saudável é essa. Ah, Michel, e o joio? O joio quem vai tirar é o próprio mestre, não sou eu. Michel, então as pessoas desagradáveis que às vezes podem existir do seu lado, algo do tipo, tá, gente, eu sou pecador quanto ela. Não é meu papel dividir, dizer quem é ou não é. Não é meu papel. Eu não fundei a igreja. Esse foi mais um erro, né? Que por muito tempo a gente cometeu. A gente dividiu. Por muito tempo, a igreja, eu digo isso com muito pesar. A igreja se colocou em um patamar de superioridade, porque é Deus pra mim e o campo pros outros. Vou dizer assim, a igreja, né? Porque a igreja... Não, mas não a igreja do Senhor, a igreja terrena. A igreja do Senhor, né? A instituição, ela assim, quem sou eu pra dizer se essa pessoa vai ou não ser salva, sabe? Eu vou pregar a palavra. Sim. Mas a gente vai... Eu sei que essa frase é muito incrível. No grande dia, a gente vai se surpreender com pessoas que a gente nunca imaginou que estivessem lá. Caramba, tu tá aqui mesmo. E pessoas que a gente queria que estivesse lá. Poxa, cadê? Então assim, a igreja, ela é indestrutível. Pode fazer o que for com a igreja, ela sempre vai existir. O Coliseu não parou a igreja, governos, Nero não parou a igreja, não parou. A igreja ficou mais forte, né? Mais fortalecida. É porque crente só vai assim. Se você der pra crente, se você der uma palmeira, uma água de coco e uma rede pra um crente, o crente não se desenvolve. Acabou. Ele morre lá. Crente, ele é movido à prova, sabe? Porque a vida do nosso mestre... A igreja cresceu na perseguição. Na perseguição. Gente, se nosso mestre foi perseguido e morto, quem dirá nós? O próprio Jesus fala sobre isso. Então, aleluia, glória a Deus. Eu queria ter mais tempo aqui, mas parece que eu disse no podcast aqui, parece que o relógio né? Michel, muito grato a Deus pela sua vida. A gente não se conhecia ainda pessoalmente, mas eu sei que Deus tem te levantado para uma geração sedenta. E Deus, ele é muito lindo, a ação de Deus quando levanta o homem, prepara. Então, que o Senhor te abençoe, amém, te guarde e que você siga sendo assim, né? Essa flecha nas mãos do Mestre. Quero agradecer a sua disponibilidade e por ter estado conosco aqui na mesa. A gente diz sempre o seguinte, eu gosto de repetir isso, o bom da mesa é porque a mesa ela nos nivela. Ela nos nivela, nós estamos sentados aqui não tem prefixos nem sufixos, e eu acho que a ideia de Jesus é essa, é estabelecer na mesa um relacionamento onde eu não preciso falar da minha placa, nem preciso falar do meu diploma. É verdade. E embora que hoje a gente aprendeu e teve uma oportunidade do céu. Então, muito obrigado. Fica muita gente aí. Eu que agradeço pelo convite. Estou sempre e estarei sempre à disposição.
é pro reino, é pra glória de Deus. Vou estar sempre por aqui, tá? Deus, ele tem preparado a mim e a minha esposa para vivermos momentos como estes mesmo. A gente tá sentindo essa aceleração de Deus nas nossas vidas. A gente tá algumas experiências estão vindo de forma antecipada, sabe, pra gente, porque as experiências é para realmente nos moldar, nos lapidar. E aí o que eu tenho agora no meu coração é realmente o desejo de fazer a obra dele cada vez mais, aonde ele me implantar, até onde ele me implementar na sociedade ou em qual setor, não importa, embora a gente saiba qual é o monte, né, que Deus nos chamou, sim, a esfera que Deus nos chamou, mas a gente está aqui fazendo a obra de Deus. Estou muito grato, parabenizar vocês pela iniciativa. Amém. Às vezes a gente só quer começar quando as pessoas falam pra gente começar, ou algo do tipo, mas o impacto disso é gigantesco. Estou muito feliz em saber que vocês estão fazendo esse trabalho muito bem feito, que Deus venha prosperar, venha alargar cada vez mais as tendas, até a gente se encontrar novamente por aí e ver o que vai dar. A gente tem que ter a parte A, parte B, parte B, ou parte 2, porque o alfabeto termina ligeiro, né? Então vamos pro número, né? Tem muita gente boa para trazer aqui. Glória a Deus. Tem que falar sobre homossexualismo, tem que falar sobre transtorno de personalidade, tem muita temas coisa. Que a gente... Pornografia. Olha, eita, você que acompanhou aí, pronto, já deu a deixa. Pornografia, são temas que a gente precisa ouvir hoje. Michel, deixa eu te pedir uma última coisa. Nas suas considerações finais, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e se dirigisse ao povo aí, nas suas considerações, amém? Obrigado a você que ficou até aqui assistindo esse podcast, essa live, certo? Meu desejo é que Deus te abençoe, que Deus faça você prosperar cada vez mais nos seus caminhos, põe em prática o que você aprendeu, o que você ouviu aqui e abençoe outras pessoas. A Igreja do Senhor, ela é imparável e ela é indestrutível. Você faz parte dela, faz parte da única instituição que é atemporal, porque já era antes da gente, na presença da gente e será também na eternidade. Então que Deus te abençoe. E posso pedir para seguir nas minhas redes sociais? Sigam lá no meu Instagram, Michel Macedos, tá? É o rapaz mais bonito que você vai ver lá. Então, Michel Macedo, segue lá. Amém. Vai ser um prazer estar com vocês, tá bom? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Antes de fechar aí, vamos trazer aqui, Wallace, só para apresentar. Não, tem. Essa voz que vocês estavam ouvindo aí, tá? Esse aqui é o rapaz de puta, esse aqui, que é nosso fã aí, tá? Tava dando um banho aqui e tava se segurando aqui para não... Comenta aí alguma coisa, né? Amém. Jesus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, você que chegou até aqui, não deixa de curtir, compartilhar e abençoar outras vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa ser sempre constante na sua casa, na sua vida, na sua família. Amém? Até o próximo Na Mesa Podcast. Glória a Deus.